Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Fraternidade Espírita Candeia de Maria, Adriano quem fala com vocês. Sempre um prazer a gente se reencontrar nesse ano novo, né? Então todos bem, espero que sim. E a gente então inicia desejando a todos um maravilhoso ano e agradecendo por estarmos, termos chego até aqui. E que a gente possa então ter um ano muito bacana juntos aqui, tanto no canal quanto na fraternidade, e que a paz do Cristo sempre esteja entre nós, né? E hoje vamos falar um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho um tema bem importante em que muitos trabalhadores novos começam a assumir alguns posicionamentos dentro da casa espírita, outros irmãos ainda não se acharam, mas estão em busca de um posicionamento, querendo saber o que Deus quer dele ou não. Então lá no capítulo 20, trabalhadores da última hora, esses somos nós, né? Então é um tema bem abordado e bem legal de se tratar no início do ano, porque a gente começa com várias coisas e entre elas promessas de melhoria e quem sabe aceitar esse convite do Mestre Jesus para trabalhar na sua seara. E esse trabalho não é só o trabalho dentro da casa espírita, é o trabalho de ser um bom pai, um bom irmão, um bom vizinho, né, um bom funcionário lá no meu emprego, um bom cidadão e assim vai. Então a gente inicia, quem quiser colocar o seu copo para fluidificar, fique à vontade, né? A gente inicia sempre com uma prece de abertura. Então vamos lá. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando a luz, a sabedoria e principalmente o Teu Evangelho. Pedimos que Jesus, nosso Mestre e Guia, esteja conosco, inspirando nossos corações e nossas mentes, sempre em busca do bem. Rogamos a assistência dos bons espíritos que nos amparam, que esclareçam e nos afastem de toda influência inferior ou perturbadora, que a luz da verdade nos envolva, nos dando discernimento para compreender os seus ensinamentos e força para praticar a caridade e o amor ao próximo. Que nossos pensamentos sejam elevados e que a paz reine em nossos corações e que possamos então, meus irmãos, sermos instrumentos da Tua vontade e que assim seja. Então, com a nossa prece de afinização, para que a gente crie essa harmonia feita, a gente vai falar um pouquinho do que é ser esse trabalhador do bem. Então, chamados ao trabalho do bem, então é um compromisso na seara do Cristo. Então Deus, aqui é uma coisa muito importante, lá em Mateus 20, né? Deus não chama os capacitados, Ele vai capacitar os chamados. Então, quando a gente pensa no início de ano, são tomadas de decisões que a gente terá que tomar, ou que já tomou, para que o nosso rumo seja o rumo da moralidade e da espiritualidade. Cada recomeço é um convite que Deus nos faz ao serviço do bem. E principalmente o outro, trabalhadores da última hora. Jesus continua chamando trabalhadores para a sua seara. Então, a gente sempre tem que estar de porta aberta, de coração e mente para a espera de quando Jesus precisa de nós sermos esse trabalhador da última hora. Então, lá dentro da passagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado lá nessa passagem de Mateus 20. Então lá fala que o Senhor da vinha foi na primeira hora do dia resgatar lá, dar serviço para várias pessoas que estavam numa praça, num local, e o Senhor da vinha chama trabalhadores em diferentes horários, né? No final do dia todos vão receber o quê? O mesmo salário. E alguns ainda reclamam, mas o Senhor vai responder: não posso fazer o que quero do que é meu? Então qual que é o ensinamento nessa passagem? Quando a gente fala no Senhor da vinha, a gente pode imaginar que é Deus nos chamando, é Jesus nos chamando para trabalhar na seara do Cristo, na seara do bem, do amor, da empatia, de fazer ao outro sem esperar retorno. Então, o que eu posso fazer quando esse convite chega até mim? Mesmo que não for no início do dia, eu sou da última hora, aquele que vai trabalhar às 5 para fechar o dia de serviço às 18, às 6 horas. Deus chama a todos em tempos diferentes, então não se preocupe se o teu tempo foi um pouquinho depois do colega, do irmão, do parceiro, do amigo, não faz mal. O importante é a dedicação
que você vinha procurando esse trabalho. E o valor, meus queridos, estão bem elencados na disposição que você tem em servir, não do tempo que você ficou servindo. Bem importante essa relação, né? Então, quando a gente faz uma reflexão, a gente pode analisar que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, do 1 ao 16. Então, o obreiro da última hora tem direito ao mesmo salário de quem começou no início, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado a disposição do trabalho, não seja fruto de uma preguiça ou senão de uma má vontade. Aquele pensamento, eu não vou aparecer lá cedo porque vai aparecer trabalho, eu vou deixar para ir lá só depois do café da tarde, que eu vou receber o mesmo ordenado, o mesmo denário daquele que começou pela manhã. Então ele tem direito ao salário, porque desde a alvorada ele esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Trabalho esse laborioso era o que lhe faltava para dedicar-se ao labor. Então, a gente pode analisar que desde que a gente não se esconda do trabalho, desde que a gente fique ali disponível para o trabalho, tudo bem se o trabalho não chegou, uma hora vai ser a nossa vez. Então, a mensagem que a gente poderia dizer é o seguinte: bons espíritas, meu bem amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo e outros um pouco mais tarde. Mas muitas vezes, se a gente voltar lá no início, quando eu falei de que algumas pessoas ainda reclamavam que o Senhor estava pagando a mesma quantidade de denários àquele que começou a trabalhar mais tarde. Aqui a gente deveria erguer a mão para o céu e dizer: não, eu já estou mais tempo contigo, Senhor. Eu já estou caminhando, eu já estou de mãos dadas contigo e eu entrego de corpo e alma e a minha vontade de trabalhar na seara do Cristo. Então a gente tem que pensar muito bem quando esse pedido, quando esse labor chega a cada um de nós, para que a gente se entregue realmente, não só porque o Edson falou, porque o Adriano comentou, porque alguém do Centro Espírita disse que eu tenho que trabalhar. Não, é porque eu senti o chamado do Jesus Cristo em meu coração. Aquilo vai fazer parte do meu dia a dia, aquilo é importante no meu dia de trabalho. Eu ficar bem, eu tratar todo mundo bem, para que a gente realmente tenha orgulho de dizer, né? Comecei o trabalho ao alvorecer, ou seja, na primeira vez que eu tive a oportunidade de ser chamado, eu aceitei o Cristo. Então, segundo o Espiritismo, essa parábola a gente poderia dividir ela em 3 partes aqui: os trabalhadores, a vinha e o próprio salário. Os trabalhadores, então, somos nós, espíritos encarnados aqui neste momento na Terra. A vinha, meus queridos, a própria terra, o local onde a gente está inserido. E o salário, né, o denário que a gente vai receber, a nossa evolução espiritual. Muitas vezes a gente quer esse salário aqui na carne, aqui na vinha, na terra. E essa evolução está indo para o mundo espiritual, está fazendo com que a gente vibre melhor, com que a gente realmente atinja o objetivo da evolução e da nossa reforma íntima. Então, o que significa para cada um de nós quando somos chamados de trabalhadores da última hora? Somos os espíritos que despertam mais tarde para a vida espiritual. Aqueles que encontraram o Espiritismo agora, ou há pouco tempo atrás. Pessoas que decidiram mudar agora, mesmo após os erros do passado. Então, o Cristo nos perdoa de tudo que a gente fez. Ele nos dá o livre-arbítrio e depois, a hora que você toma a decisão de buscar a sua seara, Ele está de braços abertos nos esperando. E Ele não vai nos julgar. E Ele vai dizer assim para a gente: nunca é tarde para que a gente possa servir ao bem. E quando a gente faz o bem ao próximo, a paga, né, esse denário, esse ordenado salário, essa evolução espiritual, ela é muito rápida, ela vem na nossa vida aqui encarnada. Às vezes a gente não percebe, mas as coisas começam a andar no trilho novamente. E eu poderia chamar também aqui de chamado atual. Qual que é o chamado atual que a gente recebe
todos os dias. Ele tem o quê? Ele tem urgência. Por quê? Porque vivemos num tempo especial de transformação. Então, a última hora, exigindo o quê? Prontidão para a obra do Senhor. Então, ele é urgente, mas ele não é apressado, como diz Bezerra de Menezes. Ele tem que ser paulatinamente, tranquilamente, pensado, sentido e vivenciado com a nossa evolução. Ele tem um chamado atual de uma missão também, de sermos evangelizadores, trabalhar pela nossa salvação e principalmente do próximo, e promover sempre o bem, o amor e a caridade. E depois outro chamado muito atual que vimos é a nossa renovação, que é um convite à transformação moral e principalmente espiritual, aproveitando as oportunidades para melhorar e fortalecer a fé e o nosso amor, tanto o amor próprio quanto o amor pelas pessoas, o perdão, a dedicação, o pensamento positivo, a cura, a fé, e aí vai. E depois o outro chamado é para que sejamos humildes. A parábola tem sobre a ótica espírita essa fala de humildade e solidariedade, que ligam os seres mostrando que todos nós estamos no mesmo barco, na vinha do Cristo, para que possamos avançar. Então aqui é bem importante, né? São urgência, missão, renovação e humildade. Poderia ser unidade também, para que a gente seja um único corpo. A essência, meus queridos, desse chamado é que cada um de nós assuma o seu papel. Não importa o dia, a hora que você desperta. O certo é trabalhar com dedicação, no bem, pois Deus vai valorizar o esforço, a entrega de cada um no serviço, recompensando a todos igualmente no reino dos céus. Muito bonita essa parte. Quando se fala dessa parábola, né, os chamados, muitos chamados, poucos escolhidos, os trabalhadores da última hora, ela é uma confirmação da doutrina da reencarnação. Então, os trabalhos da primeira hora, a gente volta lá nos profetas, né, Moisés e todos os indicadores que marcaram as etapas do nosso progresso evolutivo, espiritual, moral, intelectual, aos quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos do Cristo, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, os trabalhadores das últimas horas, que é nós, os espíritas. Esses que vêm por último foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então Moisés está muito à nossa frente, os profetas muito à nossa frente, os discípulos, os apóstolos muito à nossa frente. Eles já começaram na vinha do Cristo e nós fomos chamados só agora. Então eu falo por mim, não se apavorem, não fiquem preocupados. Eu estou agora indo para o 7º ano de doutrina espírita, com muita honra, muito prazer, na glória do Cristo, e prometi esse ano que não vou mais dizer não para o Cristo. Cada vez que aparecer uma oportunidade de trabalho, mesmo que eu tenha no meu íntimo que eu não vou dar conta, eu vou dizer sim. Porque ali no início o Cristo já está dizendo que ele não espera o trabalhador pronto para o trabalho. Ele vai capacitar aquele que diz sim. E às vezes eu estou retardando um processo meu de evolução porque eu não disse sim para o Cristo. Porque eu estou achando que eu não sou tão bom quanto o outro. Ou que eu não tenho qualidade de falar sobre aquilo. Eu vou estudar para isso. Jesus vai me ajudar, Jesus vai ajudar cada um de vocês. Então, quando a gente iniciar esse ano, dia 2 de fevereiro de 2026, que está aí, semana que vem, venham com fé, venham com o coração aberto. Recebam aquilo que é teu, meus irmãos. Pois o Cristo vai nos capacitar com toda certeza. Quando temos demandas que não damos conta, uma boa noite de sono nos abre os horizontes, porque a influência dos espíritos ao nosso redor, nossos mentores, os nossos guias, nos dão esse amparo. Então não fiquem preocupados de não estarem preparados. A tomada de decisão de cada um de nós de estar, de vir, de frequentar, de pertencer, como foi falado na semana passada,
é que vai capacitar cada um de nós. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar o amor ao próximo, o perdão, a benevolência, a indulgência, o homem de bem que tem em cada um de nós, para que a gente, como trabalhadores da última hora, deixe a nossa marca também. E depois, a gente poderia falar agora, nesses minutos que nos restam, um compromisso pessoal nosso aqui que a gente poderia afirmar. Perguntas que eu deixaria aqui para cada um de nós refletir, e é só 3, mas muito importantes. Amanhã, quando eu acordar, 3 perguntas. Bom dia, bom dia, esposa, marido, meus filhos. Jesus, aonde eu posso te servir melhor? Olha que pergunta complexa. Aonde eu posso te servir melhor? Deus, o que espera de mim hoje? Então você se entrega como ferramenta. E a terceira pergunta, se não apareceu o trabalho, não fique apavorado, não se assustem. Será que eu estou adiando o meu despertar espiritual? E Deus vai falar para cada um de nós no nosso íntimo, Jesus, os nossos guias, os nossos mentores. Não importa o teu passado, meu filho. O que vai nos importar é a decisão a partir de agora. Então o nosso chamado para sermos os trabalhadores da última hora é hoje, não é amanhã. E depois a gente poderia nos inspirar falando de que é ser um trabalhador do Cristo. Ser trabalhador do Cristo é amar sem esperar retorno. Ser trabalhador do Cristo é servir sem reclamar. Ser trabalhador do Cristo é ajudar o teu próximo sem julgar. E ser trabalhador do Cristo é cultivar o amor, a caridade e o bem. E persistir nesse bem com todo o amor, com toda a glória que a gente tem, toda a força de pensamento. E depois o Cristo vai pensar sobre isso, analisar, e ele vai dizer para a gente: o Cristo não pergunta de onde viemos, mas para onde queremos ir. E depois um fechamento para que a gente comece a encaminhar esse pensamento de abertura, de ser o trabalhador da última hora, de ser um trabalhador e amar sem esperar retorno, de perguntar para o Cristo o que Ele quer de mim hoje, o que Deus espera de mim hoje. Qual a obra que você quer que eu faça hoje em teu nome? Qual que é a caridade? Qual que é a benevolência? Qual que é o perdão que eu tenho que trabalhar hoje? Mensagenzinha final para a gente chegar ao fim aí da nossa reflexão é: se cada um de nós for chamado hoje, o que nós vamos fazer? O mínimo é que sejamos fiéis a Deus. E se Ele falar: Adriano, queridos irmãos, todos que estão aqui conectados, o tempo é agora. E depois ele vai abrir uma aspa e vai dizer: irmãos, o bem não pode esperar. E daí o que a gente faz? Amanhã eu vejo, como a gente tem costume de procrastinar as coisas. Então que a gente possa acordar com essa reflexão e: onde eu posso te servir, meu Senhor? O que tu queres de mim hoje? Hoje é o dia, eu não vou esperar para amanhã. Então a vinha do Senhor está de portas abertas para todos os trabalhadores. O chamado já foi feito. Então que a gente possa realmente ser esse espírito que desperta mais tarde para a vida espiritual, mas que encontrou a doutrina espírita, que é o nosso Consolador prometido. Aquela doutrina que está sempre de braços abertos para nos amparar. E que a gente possa, então, ao fim dessa reflexão, pensar sobre essas coisas. Pensar que os trabalhadores somos nós. Não é o coleguinha: o meu irmão está preparado, a minha irmã está preparada, eu só vou lá quando eu posso. Não, venha trabalhar. Venha estudar a palavra do Mestre Jesus. Um evangelho maravilhoso desse que a gente aplica a todo momento, todo segundo em nossa vida. Então a decisão é de cada um de nós. Mesmo com os erros que a gente já cometeu. Nunca vai ser tarde para a gente procurar a palavra do Cristo. Então, muito obrigado, meus queridos, que a gente possa ter chegado
ao coração de cada um de vocês e dizer que estamos muito felizes pela volta da casa, né, término de férias, e que a gente possa estarmos aqui todos de braços abertos, aguardando cada um de vocês, com o Cristo ao lado, com a nossa Mãe Maria sempre por um colo, e que juntos a gente vai ser sempre muito mais forte. Então, querido Pai misericordioso, ao lar de todos esses irmãos que estão conectados nesse momento, que a sua casa seja abençoada, que o seu espírito seja aliviado e principalmente que o amor de Jesus Cristo e da nossa Mãe Maria permaneça em nossos lares. Lares esses que serão pouco a pouco esculpidos com o labor, com o suor, com a dedicação de cada pessoa que ali contribui com a vida social. E que possamos, a partir dessas orações, desses pensamentos positivos, nos conectar ao Candeia de Maria, buscando assim a elevação, a moral espiritual e principalmente a empatia. Se colocar no lugar do próximo, desejando a todos então um ano maravilhoso nessa seara do Cristo. E que possamos aos escolhidos e aos que escolheram a sua seara, nosso Mestre Jesus, trabalhar com dignidade, com amor, com fervor, mas principalmente com responsabilidade, porque no teu nome e a tua glória, hoje e sempre. E que assim seja, meus irmãos. Boa noite e até a próxima.